Vamos lá, querido aluno, querida aluna, continuando a nossa resolução de questões. 17ª questão. Um proprietário entrega seu veículo automotor a um amigo que afirma estar habilitado, mas não apresenta CNH no momento. Posteriormente, constata-se que o condutor não possuía a habilitação. Tá? Então, nós temos aqui o proprietário do veículo, ok? Entrega as chaves do veículo para o condutor que se diz habilitado, mas que na verdade não é, tá bom? Nessa hipótese, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário, tá? A. Não comete infração, pois agiu de boa fé, ele acreditou ali que seu amigo era habilitado e entregou o veículo para que ele o conduzisse. Letra B. Comete infração média por falta de cautela. Letra C. Comete infração grave se houver reincidência. Letra D. Comete infração gravíssima por permitir a condução por não habilitado. Ou letra E. Responde apenas civilmente. E aí, letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? Gabarito letra D, de dado. O artigo 163 do CTB é objetivo. Permitir que pessoa não habilitada conduza veículo é infração gravíssima. O elemento subjetivo, a boa-fé do proprietário, não afasta a infração administrativa. A banca explora muito essa responsabilização do proprietário do veículo, tá? Gente, perceba que aqui na questão a gente fala em boa-fé, isso aí é utilizado lá no direito civil. A gente fala aqui em infração administrativa, tá? Mas eu vou além com você. Além da infração administrativa, que é entregar o veículo para a pessoa não habilitada, caso esse veículo, esse condutor seja apanhado conduzindo esse veículo por alguma fiscalização de trânsito, o veículo vai ficar retido até que o condutor habilitado se apresente. O proprietário vai responder, como nós vimos aqui, tá? Se houver um acidente de trânsito, por exemplo, e esse condutor causar um dano passivo de reparação civil a alguém, ele vai responder, e o proprietário também. Se ocorrer um crime de trânsito derivado dessa relação aí, os dois vão responder o proprietário solidariamente, ok? Tudo isso está escrito no CTB, nas resoluções do CONTRAN, tem aí extensão também no nosso Código Penal, ok? E estão nas nossas aulas que você acompanhou ao longo do nosso período de estudo do CTB, ok? 18ª questão. Em rodovia federal, o condutor transita em velocidade superior à máxima permitida para o local, em percentual superior a 50% do limite regulamentado. À luz do CTB, essa conduta, letra A, configura infração grave, letra B, configura infração gravíssima com multa simples, letra C, configura infração gravíssima com multa agravada e suspensão do direito de dirigir, letra D, configura crime de trânsito, afastando a infração administrativa, ou letra E, configura infração média com pontos na CNH. Gabarito letra C, artigo 208, inciso 3 do CTB, tipifica como infração gravíssima o excesso superior a 50% da velocidade máxima permitida, impondo multa multiplicada, suspensão imediata do direito de dirigir. Não se confunde com crime de trânsito que exige outros elementos, tá bom? Ok? 19ª. Um veículo é flagrado estacionado sobre a faixa de pedestres, devidamente sinalizada em via urbana de grande circulação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa conduta caracteriza a infração, letra A, grave, letra B, média, letra C, leve, letra D, gravíssima,
E letra E, apenas sujeita à remoção. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito letra D de dado. O artigo 81, inciso 8 do CTB, classifica como gravíssima a conduta de estacionar sobre faixa de pedestre. A banca explora a distinção entre parar e estacionar, além da gravidade elevada da infração. Você sabe a diferença de parar um veículo e você sabe a diferença de estacionar? Fica atento a isso, tá bom? 20ª questão. O condutor se recusa a realizar o teste de alcoolemia durante blitz. Se recusa a fazer o bafômetro. Blitz regularmente instalado. Ainda que não apresente sinais visíveis de embriaguez, porque você sabe que o agente de trânsito pode se valer de outros elementos para constatar a possível embriaguez do condutor, além do teste do bafômetro, tá bom? Como, por exemplo, imagens, vídeos e até o seu próprio relato. Letra A. Não há infração, pois inexiste prova técnica, já que ele não fez o bafômetro. Cadê a prova técnica da embriaguez? Será? Letra B. A infração média, passível de advertência. C. A infração gravíssima, com penalidades equivalentes às do artigo 165. Alternativa D. Há apenas medida administrativa de retenção do veículo. E alternativa E. A infração depende de reincidência. E aí, gabarito, letra C. O 165A do CTP pune a recusa por si só, com as mesmas penalidades do 65. É como se o condutor que se recusa a fazer o bafômetro assumisse que está alcoolizado, tá? A banca cobra esse dispositivo de forma literal e recorrente, tá bom? Gente, de forma literal, Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Muito comum em bancas como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, ok? Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Você tem que ler o Código de Trânsito Brasileiro, ok? Questão 21. Conduzir motocicleta sem capacete de segurança, ainda que em trajeto curto e em baixa velocidade. Caracteriza infração média, infração grave, letra B, infração gravíssima, letra C, desculpa, infração leve, letra D, ou nenhuma infração. Você lembra que nós vimos nas nossas aulas a obrigatoriedade do uso do capacete de segurança, onde, por exemplo, capacete de EPI, equipamento de proteção individual, não vale para capacete de segurança para efeito de condução de motocicleta, motoneta, etc. Ok? Gabarito, letra C. O artigo 244, inciso 1 do CTB, classifica como gravíssima a condução da motocicleta sem capacete, com suspensão do direito de dirigir. Circunstâncias como distância ou velocidade não afastam esta infração. Ok? Questão 22. A penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no CTB implica o cancelamento definitivo da CNH. B. Impedimento temporário do exercício do direito de dirigir. C. Apenas aplicação de multa. D. Obrigatoriedade exclusiva de curso de reciclagem. Ou letra E. Conversão automática em cassação. Vamos lá? Gabarito letra B de bola. Nos termos do artigo 256 do CTB, a suspensão é penalidade temporária, distinta da cassação. A banca costuma cobrar essa distinção conceitual, explorando erros comuns de interpretação. E aqui eu chamo a atenção de você para algo que eu sempre repito nas aulas, principalmente nas nossas aulas presenciais, sobre
a riqueza que é o estudo da interpretação, ok? Interpretação que a gente vê ali em língua portuguesa, e a interpretação serve para qualquer disciplina, ou melhor, para todas as disciplinas em prova de concurso público, tá? Você utiliza interpretação nos textos, mas você também utiliza interpretação em todas as outras disciplinas, como aqui o CTB, tá bom? Estude interpretação, que isso vai te ajudar muito a gabaritar questões em prova de concurso. Questão 23. Nos termos do CTB, analise as afirmativas a seguir sobre o comportamento dos usuários das vias terrestres. Primeira afirmativa. Os usuários das vias devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo ao trânsito. Segunda afirmativa. O condutor sempre será responsável por atos que causem dano efetivo. Terceira afirmativa. O pedestre também está sujeito a normas gerais de circulação e conduta. E aí, das três afirmativas, quais ou qual estão ou está correta? Gabarito letra C. Artigo 26 do CTB. Impõe deveres a todos os usuários da via, inclusive pedestres. A infração não exige dano efetivo, pois o CTB trabalha com perigo abstrato. A afirmativa 2 está incorreta por condicionar a responsabilidade ao resultado. Gabarito letra C, apenas 1 e 3 estão corretas. Questão 24. Sobre as normas gerais de circulação de conduta, analise. 1. O trânsito de veículos deve ser feito pelo lado direito da via, admitidas as exceções. 2. O condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre veículos. 3. A preferência de passagem é sempre do veículo maior sobre o menor. E aí, o que está certo dessas afirmativas? Vamos lá? Gabarito letra B de bola. As regras decorrem do artigo 29 do CTB. A afirmativa 3 é falsa. Não existe critério veículo maior sobre o menor. A prioridade depende da situação e da via, não do porte do veículo, ok? Gabarito letra B, apenas 1 e 2 estão corretas. Questão 25. Sobre o uso de equipamentos obrigatórios, analise. 1. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. 2. O uso do capacete é obrigatório apenas para o condutor da motocicleta. 3. A exigência de equipamentos visa reduzir riscos e consequências dos acidentes. E aí, o que está certo aí? Vamos lá? Gabarito letra C. Apenas 1 e 3 corretas. Comentário. O artigo 65 do CTB impõe o uso de cinto a todos os ocupantes. Afirmativa 2 é falsa. Condutor e passageiro devem sim usar capacete. O artigo 54 não cobrado aqui diretamente, tá? Isso quer dizer o quê? Apesar de estar sendo falado do 65, trouxe o 54 junto com as afirmativas. Questão número 26. Sobre a condução de veículos de carga. Analise. 1. A carga deve estar devidamente acondicionada de modo a não comprometer a segurança. 2. É permitido derramamento de carga sobre a via, desde que não cause acidente. 3. A responsabilidade pelo acondicionamento é do condutor e do transportador. Gabarito letra B de bola. Apenas 1 e 3. Comentário. O artigo 102 do CTB, aqui explorado de forma conceitual, impõe responsabilidade solidária. Afirmativa 2 é falsa. Não se admite derramamento, ainda que sem acidente. Se, por exemplo, um veículo de carga está transitando com uma carga acima do permitido para o seu porte, a sua categoria, essa carga excedente deverá sofrer o processo de transbordo para o outro veículo adequado para que ele possa ser liberado e seguir. Todo o custo com transbordo, toda a situação
que houver a dispêndio financeiro para a regularização disso, fica a cargo do proprietário ou do condutor. E eles não estão ali, e o condutor ali não está salvo das sanções da lei administrativa ou penal. 27ª. Os ciclistas, quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, devem transitar. Letra A, sempre pelo acostamento. Letra B, pelo centro da via. Letra C, pelo bordo da pista, no mesmo sentido dos veículos. Letra D, em sentido contrário ao fluxo. Ou letra E, sobre a calçada. Gabarito, letra C. O artigo 58 do CTB define expressamente a forma de circulação do ciclista. Questão típica de literalidade, Ctrl+C, Ctrl+V do CTB. Ok? O ciclista deve seguir pela borda da pista, no mesmo sentido dos veículos, quando não houver ciclofaixa ou ciclovia. Questão 28. Quanto à circulação de pedestres, analise. 1. O pedestre deve atravessar a via na faixa própria, quando houver. 2. Na ausência de faixa, o pedestre deve atravessar em qualquer ponto. 3. O pedestre tem prioridade sobre os veículos ao atravessar fora da faixa. E aí, o que está certo, o que está errado aí? Gabarito, letra? Letra A. Apenas a 1 está certo. Ok? O artigo 69 do CTB garante prioridade apenas quando respeitadas as regras. Fora da faixa, não há prioridade automática. Ok? Questão 29. A velocidade mínima estabelecida para determinadas vias tem por finalidade unir veículos lentos. B. Organizar o fluxo e evitar riscos. C. Garantir economia de combustível. D. Favorecer veículos de emergência. E. Limitar veículos pesados. Gabarito, letra B de bola. O artigo 62 do CTB trata da velocidade mínima como instrumento de segurança viária, não de punição. Andar acima da velocidade máxima permitida é perigoso, também abaixo da velocidade, ou seja, velocidade mínima, também é. Ok? Questão 30. Sobre o uso da buzina. Analise. 1. A buzina deve ser usada apenas para evitar advertência, apenas para advertência. 2. Seu uso é permitido livremente em área urbana durante a noite. 3. O uso indevido da buzina constitui infração. E aí, o que é que está certo e o que está errado aí? Apenas 1, apenas 1 e 3, apenas 2, apenas 2 e 3, ou todas estão corretas? Gabarito, letra B de bola. Apenas 1 e 3. A buzina deve ser usada apenas para advertência e o uso indevido da buzina constitui infração. Tá? Seu uso é permitido livremente em área urbana durante o dia? Não, não é. Então, para você que adora buzinar durante o dia livremente nas áreas urbanas, cuidado, você está cometendo infração de trânsito. O artigo 41 do CTB restringe o uso da buzina à advertência breve. O uso livre é vedado. Artigo 31. O auto de infração de trânsito deve conter, obrigatoriamente, A. Apenas a placa do veículo. B. A identificação do condutor. C. A tipificação da infração local, data e hora. D. Assinatura do infrator. E. Defesa prévia do condutor. Gabarito, letra C. O artigo 280 do CTB enumera os requisitos essenciais do auto de infração. A ausência de requisitos pode gerar o arquivamento do auto de infração, ok?
Questão 32, sobre o julgamento do ato de infração. Analise. 1. O auto será arquivado se considerado inconsistente. 2. A autoridade de trânsito deve julgar o ato. 3. O agente de trânsito é quem aplica a penalidade. Está correto que se afirme em 1, 2, 3. Gabarito? Letra B de bola. Apenas 1 e 2. Tá? O auto será arquivado se considerado inconsistente. A autoridade de trânsito deve julgar o ato. O agente de trânsito não é quem aplica a penalidade. O 281 do CTB atribui o julgamento à autoridade, não ao agente. O agente apenas lavra o auto. Ok? Questão 33. Da imposição da penalidade de multa, cabe recurso diretamente ao CETRAN, B, à JARE, C, ao órgão máximo executivo, D, ao judiciário e ao agente autuador. Gabarito letra B de bola. O artigo 285 do CTB estabelece que o primeiro recurso se destina à JARE. Questão clássica de processo administrativo. Próxima. 34. O Código de Trânsito Brasileiro disciplina o sistema recursal das infrações de trânsito, garantindo o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo. Com base nessa sistemática, analisa as afirmativas a seguir. 1. Das penalidades impostas pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito, cabe recurso em segunda instância aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, ou ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 2. A Junta Administrativa de Recurso de Infrações, JARE, constitui órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos em primeira instância. 3. O recurso em segunda instância somente será admitido após o esgotamento da via judicial. E aí, o que é que está certo dessas três afirmativas? Gabarito letra C. Apenas 1 e 2 estão corretas. Vamos lá? Comentário. O artigo 288 do CTB estabelece que o segundo grau de recurso administrativo será dirigido ao CENTRAN ou CONTRANDIF, conforme a circunscrição do órgão autuador. O artigo 285 do CTB define que o primeiro recurso é julgado pela JARE, órgão colegiado integrante do sistema. A afirmativa 3 está incorreta porque o processo administrativo é independente da via judicial, não havendo necessidade de esgotamento judicial para recorrer administrativamente. A banca costuma inserir essa confusão entre instâncias administrativas e judiciais. Ok? Questão 35. O sistema de pontuação do condutor tem por finalidade acompanhar o comportamento infracional e possibilitar a aplicação de medidas administrativas quando atingidos determinados limites, à luz do CTB. Primeira afirmativa: cada infração de trânsito gera pontuação específica conforme sua natureza. 2. O acúmulo de pontos pode ensejar a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Terceira afirmativa: a pontuação atribuída às infrações independe da classificação em leve, média, grave ou gravíssima. Está correto que se afirma em apenas 1, 1 e 2, 3, 2 e 3, ou todas as afirmativas. Gabarito letra B de bola. Apenas 1 e 2 estão corretas. Artigo 259 do CTB vincula diretamente a pontuação à natureza da infração, leve, média, grave ou gravíssima. Atingindo o limite geral, poderá ser instaurado o processo de suspensão nos termos do próprio CTB.
A afirmativa 3 é falsa, porque tenta desvincular a pontuação da classificação da infração, o que contraria frontalmente a literalidade da lei. Questão 36. A cassação da CNH constitui penalidade extrema, aplicada em hipóteses específicas expressamente previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando esse instituto, assinale a alternativa correta. B, ou melhor, letra A. A cassação ocorre automaticamente sempre que o condutor atinge o limite máximo de pontos. B. A cassação é aplicada quando o condutor reincide em infração média. C. A cassação pode ser aplicada ao condutor que dirige veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir. D. A cassação equivale à suspensão, diferenciando-se apenas pelo prazo. Letra E. A cassação depende exclusivamente de decisão judicial. Gabarito letra A. C de concursado, que você será em breve. O artigo 263 do CTB prevê expressamente a cassação da CNH quando o condutor conduz veículo estando com o direito de dirigir suspenso, entre outras hipóteses. Não se trata de automatismo por pontos, nem da mera reincidência em infração média. Cassação e suspensão não se confundem. A cassação impõe a perda do documento e exige novo processo de habilitação. A penalidade é administrativa, não judicial. Questão 37. O Código de Trânsito Brasileiro admite, em situações específicas, a substituição da penalidade de multa pela advertência por escrito, desde que atendidos os requisitos legais cumulativos. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. A advertência por escrito pode ser aplicada a qualquer infração a critério do agente. B. A advertência por escrito somente pode ser aplicada às infrações gravíssimas. Letra C. A advertência por escrito pode ser aplicada quando se tratar de infração leve ou média e o infrator não for reincidente. Letra D. A advertência por escrito depende de requerimento formal do condutor. Letra E. A advertência por escrito substitui automaticamente a penalidade de suspensão. E aí? Gabarito letra A? C. A advertência por escrito pode ser aplicada quando se tratar de infração leve ou média e o infrator não for reincidente. O artigo 267 do CTB exige requisitos cumulativos. Infração leve ou média, ausência de reincidência específica, avaliação da autoridade de trânsito quanto ao caráter educativo da medida. A banca costuma errar, costuma fazer candidatos errarem ao sugerir discricionariedade absoluta do agente, o que não existe. Questão 38. A educação para o trânsito é tratada pelo CTB como instrumento essencial à redução de acidentes e à preservação da vida. Com base no CTB, analise. 1. A educação para o trânsito deve ser promovida pelo Estado em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Segunda afirmativa. A educação para o trânsito restringe-se à formação do condutor no Centro de Formação de Condutores. Terceira afirmativa. A educação para o trânsito deve orientar-se pela preservação da vida, da saúde e do meio ambiente. Assinale a alternativa correta. Gabarito, letra B de bola. Apenas 1 em 3. Os artigos 74 a 76 do CTB tratam da educação para o trânsito como política pública ampla, contínua e integrada, envolvendo escolas, órgãos públicos e sociedade. Ela não se restringe às autoescolas, o que torna falsa a afirmativa 2. A preservação da vida é finalidade expressa da política educativa. Questão número 39. A sinalização de trânsito constitui elemento fundamental para a segurança viária, devendo observar critérios técnicos definidos em lei e em normas complementares. De acordo com o CTB, a sinalização deve, letra A, ser instalada apenas em vias urbanas de grande fluxo. Letra B,
priorizar a orientação de veículos automotores. Letra C, ser padronizada, visível, legível e compreensível a todos os usuários da via. Letra D, ser facultativa em vias de baixo movimento. Letra E, substituir integralmente as regras gerais de circulação. E aí, qual a alternativa certa? Gabarito letra C. Artigo 80 do CTB estabelece critérios claros, padronização, visibilidade, legibilidade e compreensão universal. A sinalização serve a todos os usuários, inclusive pedestres e ciclistas, e não substitui as normas gerais de trânsito. Questão 40. O CTB dispõe que não serão aplicadas sanções administrativas por inobservância à sinalização quando esta se encontrar em desacordo com os padrões legais. Letra A. Ou melhor, sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A ausência de sinalização jamais afasta a penalidade. B. O desconhecimento da sinalização pelo condutor afasta a sanção. Letra C. A sinalização incorreta ou insuficiente impede a aplicação de penalidade. Letra D. A penalidade é afastada apenas se houver decisão judicial. Letra E. A regra aplica-se apenas às infrações leves. Gabarito letra C. O artigo 90 do CTB é categórico ao afirmar que não serão aplicadas sanções quando a sinalização estiver incorreta, insuficiente ou em desacordo com as normas. Trata-se de regra de legalidade estrita, muito cobrada por bancas como o Instituto Ágata, por exemplo. Dito isto, querido aluno, querida aluna, concurso público até a posse. Não pare de estudar, não pare de fazer prova, não pare de se esforçar até alcançar a sua posse. Qualquer dúvida, fica nesse QR Code aqui e fale comigo no WhatsApp, que eu terei o maior prazer em responder as suas dúvidas, as suas questões. Um abraço, até a próxima aula. Siga o professor Raul nas redes sociais, nosso canal no YouTube, professor Raul Alves, nas nossas redes sociais também, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro. Valeu!